Oi, meu nome é Eduarda. Eu fiquei com a bibliografia dos autores dos anos 80. O primeiro é Carlos Vasconcelos. Ele nasceu em 11 de outubro de 1881 em Granjas e morreu em 20 de janeiro de 1923, no Rio de Janeiro. Ele é de cidadania brasileira, progenitores Antônio Augusto de Vasconcelos e de Cesária Carneiro Leão de Vasconcelos, irmã do ex-deputado federal Virgínio Marques Carneiro Leão. Era o segundo de 14 irmãos, dentre os quais o magistério Abner Vasconcelos e o poeta Leão de Vasconcelos fez alguns estudos preparatórios no Liceu do Ceará e terminou no Recife, em cuja faculdade de engenharia se matriculou em 1896. Em 1899, tirou a carteira de engenheiro geográfico e seguiu para Amazonas. Trabalhou em demarcações no Rio Purus até 1901. Depois seguiu para o Rio de Janeiro e na Escola Politécnica completou os estudos, recebendo a carta de engenheiro civil e de bacharel em ciências físicas e matemática. Aqui tem direito todo aquele que não teve nota de simplesmente durante o curso, voltou para Amazonas e, depois de 2 anos de trabalho no Rio Laco, seguiu para o Rio de Janeiro, a fim de defender os direitos dos seus continentes quanto à propriedade das suas terras na zona do Acre e do Alto Purus. Ao ser apresentado no Congresso o projeto do então deputado federal Francisco Sá, criando o estado do Acre, Vasconcelos travou profiada discussão nos jornais, defendendo o dito projeto e publicou 2 opúsculos no Jornal do Comércio, O Acre e os Acreanos e o Estado do Acre. Anteriormente, Vasconcelos publicará uma dissertação apresentada ao presidente da República intitulada A Terra das Prioridades do Acre. Obras publicadas: O Acre e os Acreanos, Impostos e Anexão, em 1906. Em 1906 também ele tem a obra O Acre, o Estado do Acre. Em 1908, editado em Nova York, ele tem a obra Pró Pátria. Em 1912, Cartas da América. Em 1914, Impressões da Europa. Em 1914 também, A Loucura do Kaiser. Em 1916, Antonieta Rudger. Em 1920, Casados na América. Em 1921, Deserdados. Em 1922, Torturas do Desejo. A obra mais importante de Carlos Vasconcelos, publicada em 1921 no Rio de Janeiro, fala sobre a saga dos seringueiros num território da Amazônia no final do século XIX e começo do século XX. Temática também explorada nesse período por Rodolfo Teófilo, Alberto Rangel e Euclides da Cunha, tendo Carlos de Vasconcelos se destacando por demonstrar a realidade de forma mais crua que os demais. Ele faleceu com apenas 42 anos em acidente na explosão de uma caldeira na então capital federal, deixando viúva. Outro escritor brasileiro da década de 80 é Antônio Carneiro Portela, conhecido mais como Carneiro Portela. Ele é de Coreal, Ceará. Ele nasceu no dia 15 de julho de 1950, mais conhecido como Carneiro Portela. Ele é um radialista, apresentador de televisão, pesquisador e poeta. É de cidadania brasileira, almártir,
Universidade Estadual do Ceará, ocupação de escritor, empregador, grupo Edson Queiroz. A bibliografia dele é bastante interessante. Carneiro Portela, ele é advogado, sendo ainda graduado em letras pela Universidade Estadual do Ceará, com ênfase em literatura e língua portuguesa. Ele começou sua carreira no fim dos anos 70, na Rádio Assunção, AM, onde apresentava o programa Forrozão da Assunção, e TV Ceará, apresentando ao vivo o programa Ceará Caboclo. Posteriormente, foi para a Rádio Verdes Mares, AM, saindo mais tarde da TV Ceará e ingressando na TV Diário, também pertencente ao grupo Edson Queiroz. Tudo isso no Ceará. Com um programa gravado, Nordeste Caboclo, programa característico por apresentar trabalho de artistas de origem nordestinas, como poesia sertaneja, cantoria de viola e música caboclo, dando ênfase à essência da cultura popular nordestina, que é bastante significativa. Paralelo aos seus programas na TV e na rádio, Carneiro Portela escreveu mais de 30 livros de poesia. É membro fundador da Associação dos Escritores Profissionais do Estado do Ceará, da UBT, União Brasileira dos Trovadores, e sócio efetivo da ACI, Associação Cearense de Imprensa, e da ACEGI, Associação Cearense de Jornalistas do Interior. Em 1969, fundou o grupo dos Poetas Cearenses, a agremiação de jovens que se reunia aos sábados. Foi ali que diversos jovens com talentos para letras iniciaram e hoje figuram na lista de principais autores da literatura cearense. Dentre os jovens idealistas que frequentavam a casa, destacam-se Carneiro Portela, Márcio Caduca, Vicente Freire, Guaraci Rodrigues, Mário Gomes, Estênio Freitas, Ivonildo Oliveira, Aloysio Gurgel, do Amaral Júnior, Costa Sena, entre outros importantes também. A escritora Nezinha Galego, neta do ilustre poeta Juvenal Galeno, era uma das maiores incentivadoras desses movimentos socioculturais. Atualmente, Carneiro trabalha na TV Diário e Rádio Verdes Mares, AM, em ambas as emissoras, e apresenta programa Nordeste Caboclo. Aqui é um pouco da história